Olá, tudo bom com você? Seguinte, nesse último vídeo passado aí, o número 96, né? Nós falamos sobre a criação do fio perfeito, né, para fazer mesclados ou não, né, para evitar engatar fio, essas coisas. Como eu descobri que muita gente tem a máquina assim, contra a parede, virou assim um problema geral isso, como, né, facilitar. Então eu fiz uns testes e tal, e nós vamos juntas ver como é que pode funcionar isso. Eu vou mostrar para você o que o seu marido ou alguém que você, um amigo, alguém que lide um pouquinho com, ou tem um jeitinho bom para fazer, improvisar alguma coisa para facilitar o teu trabalho de juntar os fios, né? Eu vou mostrar isso também para você como sugestão. Vamos lá? Como você sabe, o meu enrolador elétrico de fios está instalado aqui numa prateleira do meu ateliê, certo? Então, eu vou mostrar para você que nós podemos, sim, enrolar os fios da torre direto para um cone e depois tecer. Vamos fazer isso juntas, beleza? E eis aqui uma torrezinha para que possamos facilmente enrolar nossos fios. Obra de um marido requisitado, né, a fazer isso, e os furos nas duas prateleiras, né, porque na de baixo não precisa, e eu vou enrolar este fio no enrolador elétrico para usarmos depois. A dúvida é porque o enrolador elétrico, ele enrola o fio ao redor, né, do cone de papelão ou de plástico, e na hora que desenrola para tecer, a dúvida é de como vai ficar o fio, enrolado assim previamente. Qual o resultado, se fica igual ou não, né? Então, nós vamos ver isso juntas, beleza? Aqui está a ideia, 30 centímetros entre uma prateleira e outra, fica perfeito, tá? E aqui vamos nós, então, enrolar. Pronto. Um dos fios acabou, então encerrou. Vamos testar. E aqui eu vou enrolar fio da mesma cor, 3 fios juntos, para fazermos uns testes usando a frontura, que é uma coisa que as pessoas têm a maior dificuldade ao lidar com o fio industrial. Então, vamos criar o fio perfeito para usarmos também com a frontura. Beleza? Então, vamos lá, enrolar.
Opa, é suficiente. Para os nossos testes, é suficiente. Beleza? Fiz a amarração inicial, tipo barra 1 por 1, mas eu estou com vontade de tecer usando o ponto inglês. Então, eu já ajustei os carrinhos para o ponto inglês e nós vamos tecer esse fio enrolado ali no enrolador, tá? Então, vamos lá. Ó, recolheu na máquina, recolheu na frontura, tá? Nenhum fio engata, tá? E eu estou usando, para você ver, 3 fios, ó. 3 fios, tá? Mas enrolados, né? Juntos. Beleza? Então, para fazer um ponto trabalhado com frontura, você ganha muito no sentido de não engatar fio, essa coisarada toda, beleza? Essa é a ideia principal, para evitar problemas na hora de tecer, né? E para ter um resultado legal, bonito e tal. Vamos aproveitar essa malha, eu vou cortar o fio aqui, e vamos colocar um outro fio, o outro que nós enrolamos também. Depois a gente usa eles em ponto liso também para ver. Mas aqui na frontura, vamos experimentar. Até para ver como é que fica o mesclado. Beleza? Já vou aproveitar a mesma malha para fazermos em ponto meia. Eu vou transferir os pontos da frontura para a máquina, né? Para agilizar o nosso trabalho. Pronto. Olha o mesclado aqui no ponto inglês. Que interessante, gostei. Trocou de ponto, outra regulagem. Gente, vai ficar tão bonito. Você vê por aqui, ó, que o enrolado está, ó, está presente. Perfeito. Olhando aqui, você não diz. Porque aqui ele parece mais reto. Só que aqui, olha como ele está enroladinho. Magnífico. Ou seja, você pode sim fazer o fio antes, não precisa fazer na hora de tecer. Entendeu? Era isso que eu queria te mostrar. Então, funciona do mesmo jeito e tem, no caso de trabalhos tecidos com frontura, o benefício de que não engata fio, né? Com tanta facilidade. Vamos
retirar da máquina para a gente ver. Hora da verdade. Aqui tem um nozinho de emenda de uma cor para outra. Olha aqui, ó, o ponto inglês. Aqui também com mesclado. E aqui o nosso mesclado normal, ó. Ficou normal. Tranquilo. Veja isso. Ficou perfeito. Ó, não tem um fiozinho engatado, nada, 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 nada. Esse ponto para cachecóis é magnífico. É magnífico, eu adoro esse ponto. E com 3 fios, né? Aqui os 3, ó. Tranquilamente. Então, 2 coisas aprendidas hoje. Com frontura é perfeito para evitar problemas e faz o mesclado normalmente você enrolando antes lá no enrolador elétrico e tal, se você tiver. No enrolador manual também vai funcionar, né? Se você faz a torre, um cone em cima do outro e puxa os fios, né? Que eu chamo de torre. Faz a torre e enrola no manual, deve funcionar. Só que você tem que tomar aquele cuidado de tecer mais devagar, para o fio não engatar um no outro na hora de tecer. O novelinho, ele é meio ingrato nisso, né? Então, esse é um cuidado que daí você vai ter que ter. Mas que funciona? Funciona. Gente, falta fazer um teste aqui ainda, que é o teste da cartela em ponto trabalhado. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu peguei a cartela número 1 da Eugênia, a 1D, né? Que é aquela cartela que nós usamos no punhozinho e tal, e é uma cartela básica, né? Importante. Então, vamos lá. Eu vou tecer aqui uma carreira. Isso é uma amostra, né? Vamos engatar, selecionar. E vou usar os 2 tuques apertados. Vamos ver como que o fio responde a essa grande possibilidade de dar uma cacacaca, né? Então, vamos lá. Tudo indo bem até aqui. Que coisa boa, né? Gente, olha que perfeição isso. Olha! Gente, eu juro para vocês, quase 3 fios juntos. Isso aqui é uma pedida para problema, né? Pronto, vamos tirar, vamos ver como é que é a coisa. Vamos tirar aqui, bonitinho. Aqui, desse lado, veja isso. Não tem um ponto falhado aqui, gente, por Deus, olha que espetáculo. Aqui atrás, ó, nada, nenhum fiozinho engatado, olha isso. Maravilhoso. Gente, vale a pena. Ah, porque da mão de obra eu não tenho a torrezinha,
eu tenho que fazer com um banquinho, com uma... Vale a pena, vale a pena. Vale a pena até você comprar um enrolador elétrico, seja qual for, de que marca for, desde que seja para cones, tá? Não adianta aquele elétrico manual. Estamos falando de cones, né? Então, vale a pena para você ter um tricô de qualidade, para você não se incomodar muito durante o teu tecer, né? O teu trabalho, tá? Então, eu acho que este problema, que é um problema desesperador para incontáveis tricoteiras, especialmente iniciantes, que não têm aquela, como eu vou te dizer, talvez prática, talvez noção, né, de como tecer legal sem precisar da torre, fazendo os 3 fios juntos. Mas a verdade verdadeira é que a grande maioria enfrenta problemas, engata nos ganchos de topo. Então, a solução existe. Agora, cabe a você fazê-la, né? Resolver o como fazer. Então, são duas coisas. Vale a pena para isso você ter um enrolador elétrico, treinar bem com ele, tá? E vale a pena você montar uma torrezinha que você possa facilmente enrolar os seus fios. Entendeu? Beleza? Abração para você. Aproveite.